Santo, vem nos ajudar, meu Senhor Espírito Santo, porque até aqui o Senhor é o Senhor que tem nos ajudado. Aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Visita o teu povo, Senhor Espírito Santo, aleluia. Oh, Senhor Espírito Santo, vai tocando, aleluia, glórias a Deus. Grande é o Senhor, louvado é o Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, visita o teu povo nesta manhã, Senhor, aleluia. Visita com teu poder, oh, glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno és, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno és, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso, glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti, Senhor. Meu Deus, estamos aqui diante do teu altar, diante da tua presença, Pai, para reivindicar as nossas bênçãos para a nossa família, Pai. Porque a tua palavra diz: se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa. E eu venho buscar salvação, eu venho buscar cura, eu venho buscar transformação para a minha família. Pai amado, eu e minhas irmãs estamos nesta mesma comunhão, todos juntos aqui, para, meu Deus, trazer a nossa família diante do teu altar. Oh Jesus querido, Jesus amado, nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos na salvação, por isso nós cremos que a nossa família, sem sombra de dúvida, será salva, em nome de Jesus. Pai, coloca, meu Deus, nos nossos ouvidos, Pai, o sentido de ouvir a tua voz, e no nosso coração, o sentido, Pai, de guardar esta palavra. Meu Deus, traz, Senhor, ao nosso entendimento, Pai, a palavra que vai ser pregada. Usa teu pregador, Pai, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos. Amém. Amém, irmãs? Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém.
o pastor hoje e sexta-feira não estará aqui com vocês. Ele estará no domingo. Com certeza ele disse que estaria. Ele está tirando uns dias de descanso, né? Uma semana. E vocês não liguem para a minha voz, né? Que eu ainda estou com... para sair do dentista agora. Minha boca ainda está grande, desse tamanho. Mas vamos pregar a palavra mesmo assim. Eu estou gravando para o canal do YouTube. Se sair mais ou menos, eu publico. Se não, deixa para outro dia essa mensagem. Amém? Nós vamos lá para Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Pastor. Obrigado. Só um. Obrigado. Romanos, capítulo 12. Essa carta aqui foi Paulo que enviou à igreja em Roma. Então vamos lá, todos juntos. Paulo está falando para os irmãos do Romano e fala hoje para os irmãos e as irmãs de Vila Diva. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Este culto que nós estamos... Todo culto, irmão, tem que ter uma razão. Por isso ele está falando culto racional. Você não pode vir a um culto de qualquer maneira. O culto é para Deus. Quando você aplica, dá os seus talentos para Deus, apresenta seu corpo como sacrifício vivo diante do altar, traz o melhor que Deus quer, que é o nosso louvor, a nossa adoração. Esse é o culto racional. Deus não vai receber um culto de qualquer maneira, né? Deus vai receber esse culto. E tem alguma razão de ser. Hoje é o culto, a razão desse culto é a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a declaração nossa todos os dias. Senhor, está escrito que eu e minha casa serviremos a Ti. E eu reivindico. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Vai depender se você é uma mulher casada, seu marido. Se é uma avó, seus netos, seus filhos. Tem que reivindicar. No mundo espiritual, nós temos que quebrar todas as barreiras que faz com que os nossos parentes não enxerguem o evangelho da salvação, que é o sacrifício de Jesus. E muitos estão, na idolatria, outros na feitiçaria. Ô irmão, minha filha era uma bênção. Um dia a irmã chegou para mim e disse: minha filha era uma bênção, hoje está na feitiçaria. Mudou do vinho para o lixo, Porque a salvação só em Jesus. A feitiçaria, a pessoa pode arranjar muitos bens aqui na terra. Satanás não ofereceu para Jesus? Se tu me adorares, tudo aqui da terra eu te darei. Jesus contestou isso? Não. Apesar que a terra e a plenitude é de Deus. Mas o homem, com aquele pecado original de Adão, passou a procuração para Satanás. Por isso que a cada dia que a ciência se evolui,
os nossos pecados, ou o pecado do mundo, que só quem pode tirar é Jesus, se evolui. E essa é a razão do mundo conturbado como está, atual. E vai melhorar? Segundo a Bíblia, não. Mas os crentes, eles serão salvos. Ah, mas eu vou passar por aflição? Vai. Esse mundo é um mundo de aflição. O mundo que nós passamos, e não tem como você sair dele. Você está no mundo, mas tem como lhe aliviar, e aliviar a sua casa. Como? Orando, buscando. E a oração de um justo, diz a Bíblia, que pode muito em seus efeitos. Aí Paulo diz: e não vos conformei com este mundo. Tem aflição? Tem, mas nós não podemos se conformar. Por quê? Nós somos diferentes, irmão. Nós fomos lavados, remidos, comprados com o sangue de Jesus. Satanás não é para ter poder sobre a nossa vida. Nós é que temos autoridade e poder sobre ele e todo o inferno. Porque Jesus nos deu: eis que te dei poder e autoridade a pisar na serpente e nos escorpiões, em toda a obra do mal. Toda a obra. Agora o crente tem que se posicionar. Como? Palavra, jejum, oração. Você está orando e aquela coisa permanece, o que é que você tem que fazer? Um jejum. A casta de demônios, Jesus falou que só vai sair com jejum e oração. Jejum e oração é para nós. Deus não precisa de jejum e oração, mas nós precisamos, irmão. Quando nós estamos muito fracos na fé, o que é que temos que fazer? Jejum. Jesus explicou isso para os discípulos. Quando os fariseus chegaram para Jesus: olha, nós jejuamos, mas teus discípulos não estão jejuando. Aí Jesus falou: enquanto eu estiver aqui, não precisa jejuar, porque o noivo está. Mas quando eu sair daqui, aí vai ser necessário jejum. Ah, irmão, mas eu não posso jejuar porque tem isso, tem aquilo. Você é quem está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é preciso você fazer um jejum de 24 horas, 48 horas. Todo jejum é válido para Deus. Ô irmão, eu gosto de chocolate, então eu faço um jejum 21 dias sem comer chocolate, sem beber chocolate. Eu não passo sem café. Ah, é aí. Você vai fazer 21 dias sem tomar o café. É fácil? Não, é difícil, irmão. É difícil. Ah, eu tomo refrigerante. Não passo o almoço se não tomo refrigerante. Passa 21 dias sem fazer. Isso é um jejum para Deus, irmão. Para quebrar as barreiras que estão impedindo. Daniel fez esse jejum. Lutou, orando e fazendo o jejum. Aí, 21 dias depois veio a resposta. Daniel, suas orações foram respondidas. Mas os príncipes dessa terra, que era da Pérsia, estavam impedindo a sua bênção chegar. Então, para destravar aquela bênção, foi o jejum, porque a oração Deus já tem ouvido. Mas os opositores, que não querem que você receba a bênção, estavam contendendo com os anjos. E um daqueles anjos teve que chamar o anjo Gabriel, o anjo ministrador da bênção, que estava atrás. Então, Gabriel teve que lutar com aqueles demônios para entregar a bênção a Daniel. Isso acontece conosco, irmão. Nós estamos no outro tempo, estamos no tempo da graça, estamos. Mas Jesus falou: a casta de demônios só sai com jejum e oração. O próprio Jesus, hein?
Se não fosse necessário, ele não parava. Não vos conformei, não é para a gente, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Nós vamos parar aqui, vamos para Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do seu povo. Não vos enganei os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e nem ouvidos de vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente. Mas eu vou pular direto para o 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Pensamento de paz, é isso que Deus tem para nós. Você ter paz. Quando você tem paz é porque vai tudo bem. Esses são os pensamentos de Deus, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você está esperando? Eu tenho pedido a Deus isso, eu tenho pedido aquilo. É esses pensamentos que Deus tem para você, para lhe dar o melhor. O que você está pedindo? O que você está buscando? Não pensamentos de mal, pensamentos de paz, a sua cura, a salvação do seu filho, aquela bênção que você está buscando. Mas quando você fizer a oração, faça a oração certa, baseada na palavra, e não recue. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Quando a pessoa, e aí, irmã, como foi lá no está pior do que está. Está pior que os seus olhos estão vendo, o que o diagnóstico está dizendo. Não vos conformei, lembra? Com as coisas propostas desse mundo, mas com as que a palavra de Deus fala. Lembra da sunamita? O filho dela morreu no braço dela, já grandinho. Ela se lembrou de quem? Naquela época eram os profetas. Se lembrou do profeta. Foi lá. Eu não te pedi filho, profeta. O profeta viu que não estava mais. Ela dizia que estava tudo bem. O marido perguntou: olha, você vai para onde? Vou ver o profeta. E o que é que está acontecendo? Está tudo bem. Mas o filho estava lá, morto. Ela foi ver o profeta. Quis falar com ninguém. Por quê? O profeta é quem tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Hoje está mais fácil, o profeta é você. Você é o intercessor. Deus já te deu esse dom quando você aceitou Jesus. Já te transformou em rainha e sacerdote, em rei e sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote pagava o preço pelo povo. Não, hoje é você que tem que pagar. Você que tem que interceder pela sua família e declarar guerra ao inferno e não recuar. Assim diz a palavra de Deus.
Deus. A palavra tem que estar na sua boca, tem que estar no seu coração. Você 24 horas por dia recitando a palavra. Quando aquele mal estiver diante dos seus olhos, você repreenda em nome de Jesus. Você já tem um nome que está sobre todos os nomes. Então Deus fala que tem pensamentos de bem para você, de paz. Então me invocareis, ireis e orareis a mim. Não é a outra pessoa, a Deus. E eu vos ouvirei. Deus está garantindo, não só aqui, em vários textos, está te ouvindo. Se Ele está te ouvindo, Ele vai fazer. Ele não está com os ouvidos tampados, para que não possa te ouvir, nem com os braços encolhidos, para que não possa fazer aquilo que você está esperando. E os pensamentos dele são de paz, para dar fim àquilo que você está esperando. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Não importa, irmão, se o filho está desviado, Deus vai fazer voltar. Assim como fez voltar este, demorou muito tempo. Perdi muita coisa, perdi. Mas Deus não me deixou, não deixou o inferno me levar. Como não vai deixar o seu filho, a sua filha? Ah, mas ele faleceu, não estava na igreja. E daí? Mas você estava buscando. E a promessa de Jesus sobre a sua vida, você esqueceu? Jamais esqueça, irmão, que está na palavra, Deus vai cumprir. Os dons de Deus são irrevogáveis, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Eu tenho pensamento de paz. O choro pode até durar a noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Isso é simbólico. A alegria virá. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Nunca esqueça da palavra de Deus. Vamos voltar para o texto lá? Lá em Romanos. Porque pela graça que me é dada, digo, cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não se preocupe em querer saber muito, mas se preocupe em saber aquilo que Deus está te dando. Toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. A palavra de Deus é como uma marreta, né? Um martelo, esmiuça tudo, irmão. Deus é um fogo consumidor, vai consumir. Não esqueça disso. Não precisa você saber muito. Eu não tenho porque eu não sei muito ainda, ou eu não sei ler ainda como deveria, não sei escrever como deveria, mas você tem 2 ouvidos, tem uma mente que foi renovada, e essa mente renovada é que Deus quer. Você crê naquilo que está na palavra. Porque assim como um corpo que temos muito membro, nem todos os membros têm a mesma operação, irmão. A mão faz uma coisa, a outra mão faz outra, o dedinho faz outra. Sem os dedos você não pega, sem os pés você não anda,
Sem os dedos você não se firma. O calcanhar é para segurar seu corpo. O joelho é para fazer você andar, se movimentar. E assim vai. O corpo tem muitos membros. Ouvido, nariz para você sentir, olhos para ver, e assim sucessivamente. Cada um tem sua função. Nem todos, Paulo está falando aqui da igreja, que nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser intercessores. Então, naquilo que Deus te dá de melhor, você faça. Ô irmão, Deus me deu um dom para me entregar um folhetim no mundo, então faça. Deus me deu um dom de eu interceder, faça isso. Deus me deu esse dom, eu tenho essa habilidade, então você faça. É isso que Deus está falando para cada um. Assim nós somos muitos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Nós como igreja somos muitos, então somos completos, porque nós temos nossa cabeça, que é Cristo, o nosso general. Quando o corpo de Deus está unido, irmão, o inferno treme. Por isso Paulo, nesse texto, que eu não vou chegar ao final, depois vocês lerem, ele diz que nós temos, que estar em comunhão um com o outro, na mesma fé, buscando. Casa dividida não prospera. Não pode ter a divisão dentro da sua casa. Sua casa, quando todos os filhos estão divididos, a coisa não está boa, irmão. Os filhos têm que estar unidos. E se não estão, cabe a você, como pai, como mãe, equacionar a guerra. Não pode proteger um, nem deixar o outro lado. O que estiver errado, você tem que dizer, você está errado. Você está errada. Sua palavra tem que ser sim, sim, não. Aí tudo começa a acontecer. Unidade. Unidade no corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Nós estamos aqui para servir um ao outro, como na sua casa você tem que servir seus filhos, seus netos, seu marido, tem que estar dentro do plano divino. Não podem deixar o cônjuge do lado e estar ao lado do filho. Nós temos que estar em unidade. Deus quer unidade, para que tudo venha à paz, aquele desejo que Deus quer para nós. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja com dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria, irmão. É fácil, o pai e a mãe, não é fácil, irmão, dirigir os filhos, não é fácil. Cada filho, cada um é uma cabeça. Mas se o pai pender mais para um, para outro, ele vai gerar discórdia. A mesma coisa, se a mulher quiser tomar a frente da casa, a
Acabou, irmão. Que quiser tirar a honra do marido, só se ele for um beberrão. Tem hora que a mulher tem que tomar rédea. Por quê? Porque o marido não toma essa rédea. Mas o correto é o homem ser cabeça. Não é o filho, não é a filha, nem a mulher. É o marido. Agora, se ele abre mão disso, se ele abre mão, aí, ou então na ausência dele é você. A mulher sabe, a Bíblia diz que edifica o seu lar. A mulher não pode estar em jugo desigual. Isso aí a Bíblia garante para ela. Se o marido não dá valor, se o marido renega, se o marido quer proibir você ser uma verdadeira cristã, a palavra de Deus, Jesus te garante isso. Há dois motivos para o desgosto: o jugo desigual e o adultério do cônjuge, a traição. E muitas vezes, irmão, a traição não é aquela traição com outra mulher. É uma traição no sentido que o casal quer a mulher quer uma coisa, o marido quer. O marido quer uma coisa, a mulher não quer. Tem que procurar ser. Quando é para o bem e elevação da família. Da família. A família bem estruturada, ela prospera. Agora, se estiver dividida, não vai prosperar, porque a Bíblia diz isso. Ah, mas eu estou na igreja e não estou conseguindo isso. Por quê? Porque você não está fazendo o que a palavra fala. Nós temos que buscar na palavra. Isso não está acontecendo. Jejum e oração. Senhor, eu quero que o Senhor resolva isso. Está havendo aqui uma divisão na minha casa. Meu marido não quer isso. E eu quero. É lícito. Se tiver na palavra, Deus te prometeu, é lícito. Aí aqui no versículo 9, diz aqui: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Coisa é má, saia fora, se apega ao bem, da sua vida, ao bem do seu trabalho, ao bem da sua casa. Para quê? Para que haja prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, não. Prosperidade em tudo. Na tua oração, na tua saúde, nas tuas petições. Se alguém estiver mentindo, não vai receber. Ou se estiver pedindo errado, o que não está na Bíblia, Deus não vai atender certas coisas. Um profeta pediu a morte, Deus não deu. Moisés pediu a morte, Deus não deu. Morrer com 125 anos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal, amor de pai, amor de mãe. Deus quer que nós amamos a igreja dessa mesma forma.
Como eu amo a minha família, eu tenho que amar a família de Deus. E é irmãos em guerra, é igrejas em guerra. Será que Deus está satisfeito? Não. Não está. Porque Ele quer o amor fraternal. É isso que Paulo está falando para a igreja. O amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós temos que ser vasos de honra, não de desonra. Nós temos que ser o que Jesus quer que nós sejamos, para que haja uma boa e perfeita, a boa e perfeita vontade de Deus venha sobre nós. Não sejais vagarosos no cuidado, sede favorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando você serve ao Senhor com alegria, faz as coisas com alegria, obedece à palavra dEle, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer nas coisas. E sem sombra de dúvida, você vai receber. As bênçãos têm que vir para nós, não nós estarmos correndo atrás de bênçãos. Quando Paulo fala assim, que você, tendo Jesus como seu Senhor, a sua casa virá uma a uma. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Ore, busque, entregue-se dia após dia na mão de Deus. Repreenda o mal que está sobre a vida dele. Seja qualquer tipo de mal. Você, como mãe, como pai, você identifica o mal que está sobre ele. Rebeldia, dissensões, e assim sucessivamente. Bebedice e outras loucuras. Vai entregando na mão de Deus. Comunicai com os santos nas suas necessidades, irmãos. Segui a hospitalidade. O que é que Deus quer? Você tem um pastor aqui na igreja. Você tem um irmão Dino, seu amigo. O que é que Deus quer de você? Está necessitado, está aflito, tem alguma coisa? Venha comunicar. Não vá sair se comunicando, meu Deus, que isso, que aquilo, não, irmão, estou passando por isso. Se eu não puder resolver, eu vou passar por lá. Mas quem vai resolver tudo para você é Jesus. Foi Ele que prometeu. Pensamentos de paz ao vosso respeito, para dar aquilo ao fim, aquilo que você está buscando. Mas vocês têm que estar obedecendo a palavra. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Tem alguma perseguição? Não queira vingança. A vingança é do Senhor. Entregue ele na mão do Senhor. Senhor, toma conta. Já que você não quer abençoar, entregue na mão dele, que ele sabe como fazer. Ele sabe como resolver cada um dos problemas. Ele vai dar solução um por um, como deu na minha vida. Um por um.
Mas vá obedecendo, não minta. Não minta, não minta, não minta. Nem para agradar um, nem para agradar outro. Sua palavra tem que ser esse ensinamento. Aí ele fala aqui no versículo 18. Estou pulando, hein? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todo mundo. Às vezes a pessoa do outro lado não quer paz. Então orar por ela, entregar ela na mão de Deus, né? Pode ser na sua casa, mas a briga começa em casa, irmão. Os que são contra o homem começam dentro de casa. Satanás vai usar os pontos mais fracos para ver a contenda, para ver as lutas, as guerras. Por isso que você tem que ter sabedoria. Se possível, tenha paz com tudo. Não entre em guerra, entre no quarto. Não entre em guerra, entre no quarto. A oração de um justo pode muito ser efeitos. Amém? Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa parentela. Vamos orar por esse vizinho contendeiro, por esta vizinha contendeira. E vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte.